episódio de Mob Psycho 100. E esse episódio traz a conclusão do confronto de Mob versus Deus Covinhas. Bom, o episódio começa com o Mob lembrando do momento que ele comprou a camisinha de macaco, na qual o Teru achava isso foda, e meio que pela cara do Hits e Rengen, meio que eles não gostaram muito. E meio que também lembra do fato deles ter virado popular, e meio que o Covinhas fala, olha, é melhor perceber antes que isso te machuque. E voltando pro presente, o meio que o Covinhas começa a reclamar com a camisa de macaco, dizendo, mas que camisa feia, tem péssimo gosto. E daí o Mob solta uma energia, lembrando que ele tá no 100% do seu poder. E o poder soltado por Mob faz que cresça meio que representações de raízes e todo mundo meio que vê. Mas meio que o poder dele para. Bom, Covinhas fica aliviado porque ele achou que o Mob ia explodir. Bom, ele se aproxima do Mob dizendo, ah, você gosta tanto dessa camisa sem graça? E ele vê o olhar do Mob e já ativa sua barreira divina. Mas o Mob meio que ainda continua imparável. Tipo, ele tá parável. E meio que o Covinhas começa a perceber que não tem nenhum poder vindo do Shingyu. Como se ele estivesse vazio e indefeso. E ele percebe que o Mob desperdiçou o resto da sua energia. E ele fica meio que encucado, porque meio que ele vai desistir meio que dele e vai deixar esse final meia boca. E daí ele começa a reclamar, dizendo que ele teve muito trabalho para se tornar o Covinhas Deus. E de como ele vai encarar o Mob sem que o Mob esteja com seus poderes psíquicos, agora que o Covinhas tem os seus poderes divinos. E daí ele aponta uma lâmina e fala, aquele que está na sua frente é o inimigo poderoso que você jamais encarou antes. E o Mob fala que é isso mesmo, mas meio que o Covinhas não vai fazer isso. Já que ele já entendeu, porque toda vez que o Mob fala com o Covinhas, ter poder só atrapalha. E agora que ele tá sem meio que uma gota dos seus poderes, eles finalmente podem conversar. E meio que a lâmina dele meio que murcha, meio que fala, e o Mob fala, viu? Eu sabia que eu posso confiar em você, Covinhas. E meio que o Covinhas fica, como assim? O Mob fala que é porque meio que o Covinhas deu uma opinião bem sincera sobre a camisa do Mob. E que o Covinhas continua o mesmo, apesar do próprio meio que falar que isso não faz sentido. Ele pergunta se o Mob não gosta de como ele faz as coisas e se ele não se pode deixar ele fazer o que quer. E ele diz mais uma vez que ele é um perigoso espírito maligno. Só que o Mob fala que ele não é perigoso. Ele só se empolgou. E ele acha que todo mundo passa por isso. E meio que começa a falar assim, ó, confiança? A confiança que eu tenho é apoiada por um monte de trabalho duro. Não me compara com alguém que já se empolgou uma vez. Então o Mob fala que ele também se empolgou. Por isso entende o Covinha. Ele pensa que ele realmente estava se achando demais. Até o Jojo Mob meio que prova isso. Certeza que a Takane vai virar. Bom, o Covinhas ainda fica ilegno, já que o Mob vai convencê-lo nesse lenga-lenga. E o Mob fala que naquela hora ele tinha se achado muito, que ele nem ouviu o Covinhas. E que eles deviam ter conversado direito naquela hora. Mas estava ocupado demais sobre essa popularidade. E acabou perdendo de vista o que é importante. E ele se desculpa com o Covinhas. Aquilo que o Covinhas sempre queria fazer, quando parecia que finalmente ia conseguir o que queria, foi quando convidou o Mob. Ele poderia ter conseguido realizar tudo isso sozinho, mas ele resolveu também convidar o Mob para isso. E essa era a parte importante, não eram os planos malignos dele. Ele só queria realizar o seu sonho ao lado do Mob. E o Mob agradece ao Covinhas por confiar também nele. E meio que o Covinhas Deus, não fica inventando sentimentos para mim. Mas internamente, meio que o Covinhas fala, tem algo de errado que não está certo. Consegui todas as pessoas como meus seguidores e não tenho nenhum inimigo. Me tornei o sol desse mundo, o centro, o Deus. Mas eu não sei porquê, não tem graça. E daí o Covinhas começa a lembrar, meio que quando ele estava com o Mob, ele se questionava do porquê que ele não usava esses poderes psíquicos no dia a dia. Porque ele nunca concordou com as ideias incríveis do Covinhas. E isso irritava muito. E a única coisa que o Mob queria era conquistar meio que a Tsubame. E ele sente que é uma coisa que ele também queria. Ele queria ser reconhecido. Que soubessem que ele existe. E depois do que aconteceu no Ha Ha Ha, ele percebeu ele, mesmo ele sendo um fantasma.
O Mob não tinha medo naquela época. Ele não se sentia desconfortável ao lado do Covinhas. E ele o aceitou. Foi quando ele percebeu que ele podia usar o Mob. Mas, além disso, ele sentiu uma coisa tensa dentro do seu coraçãozinho de fantasma. Como se começasse a se soltar. Ficar com o Shigeo, que tinha pouca ambição, o fez perder de vista da sua própria ambição. Então, o Deus Covinhas começa a se soltar dizendo: eu ainda tenho coisas a fazer, ambições. E o Mob fala: eu vou ouvir você, tudo o que quer fazer, como seu amigo. E o Covinhas só fica: bem, Deus e seguidores não fazem mais sentido agora. Eu nunca tinha percebido isso até agora. Tudo que eu sempre quis era um amigo. Palmas para Mob Psycho por trabalhar essa questão da solidão e existencialismo e desejo de ser reconhecido. E assim que terminar isso, a árvore começa a brilhar e meio que o Covinhas decide parar de bagunçar a cabeça de todo mundo e tentar apagar as memórias do falso capacete psíquico. E se essa fonte meio que sumir, o poder divino também vai sumir do Covinhas. E meio que o Mob fica: se Deus não é essa Sony, e meio que o Covinhas fala: eu vou decidir porque toda vez você me fala que isso é uma péssima ideia. Mas é claro que o Covinhas ri e ele pede pro Mob ir limpar a casa. Bom, o corpo do Mob fica exausto, já que ele liberou muito seu poder. Então o Deus Covinhas carrega o Mob meio que pelas costas. Agora eles só precisam dar um jeito no brócolis. Então tudo o que eles precisam fazer é se o Mob usar sua telecinese e jogá-lo no mar. E o Mob fala que é um belo brócolis e poderia ser um ponto turístico. Mas ele não tem muita escolha sobre isso. E o Covinhas garante que o brócolis vai estar na mente de muitas pessoas por muito tempo. E daí o Mob começa a mimir. E meio que o Covinhas meio que não fez sentido meio que voltar pra casa do Mob, já que ele perdeu seu objetivo. E nem sabe o que fazer. Só que no meio que ele tava caminhando, ele avista um Mob fake. O Covinhas já sente um mau pressentimento. E já percebe que meio que com os sentimentos das outras pessoas e dele, esse Mob fake ganhou consciência. E se ele ganhou uma personalidade e já se chama de capacete psíquico e estava esperando essa oportunidade de roubar essa quantidade de energia, quer dizer que fudeu. E o capacete psíquico só fala: deixe isso pra trás. Bom, o Covinhas tenta acordar o Mob porque a situação piorou. E daí meio que o capacete psíquico começa a atacar Covinhas. O Covinhas tenta usar o seu raio divino, mas o fake Mob consegue se desviar e pegar o Mob verdadeiro. E daí o Mob fake já chama os seus capanguinhas e eles tentam segurar Covinhas. Mas o Covinhas acaba com todos eles com seu raio divino. Covinhas consegue pegar o verdadeiro Mob e deixa numa processão divina. E um exército de fake mobs vai atrás do Covinhas. E Covinhas começa a atacar com eles um por um. Um se regenera e meio que ele tenta usar seu raio divino. Mas ambos também tinham esse mesmo poder. Então todos os fake mobs se formam e viram um grande mobzão que começa a atacar o Covinhas. E o Covinhas dá um socão no grande mob, mas ele percebe que os poderes estão sendo sugados. Daí começa uma porradaria frenética. É Mob fica aí, é Covinhas aí, ele soltando o Hyper Beam. E o Covinhas atravessa todos os Mob fakes, mas é claro que ele começa a se sentir cansado. Então um dos Mob fakes consegue atingir o Covinhas enquanto os outros acompanham. E rola uma pancadaria enquanto os outros mobs começam a usar os seus raios divinos. E eram muitos mobs. E algum tempo depois, Mob começa a acordar, Covinhas estava lá. Mob não consegue meio que ainda se mover e não enxerga direito. E meio que o Mob pergunta se aconteceu alguma coisa. E meio que ele fala... E o Covinhas fala: ah, não aconteceu nada, você sonhou? Então o Covinhas fala que essa é a primeira vez que ele usou muito poder. E que o Mob passou praticamente a vida inteira segurando esses poderes. E finalmente ele entendeu o quão incrível o Mob é. E só começou a se achar porque ele acreditou que estava se tornando popular entre as gatinhas. E é natural que quando tem esse poder, ele se achar assim e deixar que esse poder suba a cabeça. Mesmo assim, o Mob continuou segurando. Então, Covinhas começa a usar essa lavagem cerebral para que o Mob ouça só com atenção as primeiras e últimas ordens como Deus. Primeiro ele pede para se acordar e se levantar, mas o Mob não tem força nas pernas nem nos braços. O Covinhas sabe que o corpo dele tá um caco, mas ele precisa se levantar.
Bom, o Mob se levanta e o Covinhas fala que ele precisa passar num lugar antes. E que o Mob pode meio que ir em frente. Bom, o Mob vai andando, só que ele olha pra trás e vê a forma pequena do Covinhas. Mas pro Covinhas agora, ele ainda está na sua forma Deus. O Mob se vira e meio que se despede, meio que balançando a mão assim, pro Covinhas. E o Covinhas, no seu modo Deus, estava com um braço a menos. E deseja o Mob boa sorte. E o Mob vai embora, enquanto o Covinhas lida com todos os mobs fakes. E meio que o Deus Covinhas meio que acaba perdendo e é engolido pelo fake mob. Que assim que quando ele come, acaba se destruindo. E assim que o mob vai embora, ele fala: pessoal, vamos para casa? E a Andy começa, que é o Existing, depois desse sacrifício do Covinhas. Bom, em casa, o Hitsu chama o Mob e eles veem que vem a árvore flutuando e subindo na atmosfera. E meio que tantas memórias do Hitsu e todos meio que estão meio vagas. E meio que o Mob fala que ele também não se lembra disso. Então, meio que o Hitsu fala que qualquer coisa suspeita assim, eles precisam perguntar pro Covinhas. E o Mob meio que vai se deitar e meio que ele agradece o Covinhas enquanto chora. E o episódio acaba. O episódio acaba aí de um jeito tão melancólico que deu um soco no estômago de todo mundo. Esse episódio foi sensacional, ressaltando ainda mais a amizade de Mob e Covinhas. Covinhas, você tem meu respeito. E no próximo episódio, vai focar um pouco nas férias de verão do Mob e vai focar principalmente na Kurata. Bom, esse foi o episódio 6 da terceira temporada de Mob. Se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui, mano, não é Tobias.